a todos vocês, a todos que nos assistem. Agradecidos estamos por mais essa oportunidade de estarmos aqui na Fraternidade Espírita Francisco Peixoto Lins, o nosso Peixotinho. E a gente fica feliz porque estamos aqui, né? Estamos retomando a nossa possível normalidade. A casa tem tomado todas as precauções possíveis, tem seguido todas as normas de segurança, dos procedimentos. As pessoas físicas presentes aqui no auditório estão usando máscara. Eu estou sem máscara porque estou falando aqui, estou a uma distância na medida considerada das pessoas aqui, e aí a gente vai seguindo a nossa vida e feliz por essa oportunidade. Neste momento, a gente eleva os nossos pensamentos a Jesus para agradecer por mais esse momento de prece, por mais esse momento de comunhão e sintonia com o plano maior. Que os queridos emissários do mundo maior, que os queridos benfeitores da pátria espiritual, os nossos benfeitores, os trabalhadores da casa, nos abençoem, nos inspirem e nos iluminem no dia de hoje. Que possamos iniciar os nossos trabalhos em nome de Deus, em nome de Jesus, e sob a inspiração do alto, que neste momento nos acompanha. Pois bem, amigos, estamos aqui acostumados aos sábados, estudar o livro dos Espíritos. E, particularmente, nesse mês de setembro, o professor Humberto escolheu que estaríamos fazendo algumas reflexões, algumas homenagens à mediunidade. Então, a gente está nesse período, nesse mês de setembro, aos sábados, vocês observem que a gente está aqui estudando os temas relacionados à mediunidade. A mediunidade com Jesus, a mediunidade com Jesus sob a ótica de Emmanuel, sob a ótica de alguns autores espirituais. E o tema nosso desta tarde, que nos foi incumbido, é a mediunidade com Jesus, a prece e o passe. Eu estava com uma palestra praticamente pronta na tarde de hoje, na manhã de hoje, e eu fui assistir algumas outras palestras, e aí é complicado a gente assistir outra palestra, porque muda completamente a nossa percepção, né? A gente está pensando de um jeito, mas aí vem uma inspiração diferente, a gente ouve uma coisa diferente. Eu ouvi algumas palestras de Divaldo, ouvi algumas palestras de Haroldo Dutra, e aí a gente começou a refletir sobre outros ângulos. E foi o que eu fiz, mudei completamente o esquema da palestra, e eu achei interessante porque, aos sábados, a gente tem a tarefa de estudar. Não é? Essa palestra do sábado, ela não é uma palestra como é a da quinta-feira, como é, às vezes, a do domingo, que são palestras mais inspiradas pelo Evangelho, onde o Evangelho, os oradores que aqui estão, eles buscam falar com o sentimento, falar com o coração. Então, é muito mais uma fala consoladora e inspirada por essa temática que consola e ampara a todos. A temática do sábado e a temática das quartas-feiras são temáticas de nossa casa mais voltadas ao estudo. É uma das asas do amai-vos e instruí-vos. Então, estamos aqui hoje para falar do instruí-vos. O sábado é o mergulho que a gente dá para entender melhor a nossa doutrina. É por isso que a gente estuda o Livro dos Espíritos, que é a obra básica da doutrina espírita. E a gente, quando termina as 1019 perguntas, a gente volta para começar de novo. Porque cada vez que a gente lê de novo, a gente estuda de novo, a gente aprende de novo. A gente aprende de forma diferente. Não é que o livro mudou, não é que a doutrina mudou, mas o que muda é a nossa percepção, é a nossa maturidade espiritual de compreender determinadas nuances que antes nós não compreenderíamos. Então, todas as vezes que a gente revisita o mesmo tema, a gente é inspirado de forma diferente.
a gente entende de forma diferente, a gente aprende de forma diferente. E a inspiração que nos ocorreu, o que nos provocou, foi a gente ir para as obras de André Luiz. Porque às quartas-feiras, alguns de vocês estudam aqui as obras de André Luiz, e tem uma obra de André Luiz chamada, que na verdade as obras de André Luiz são a vida espiritual. É como se André Luiz fosse um jornalista que chegou na pátria espiritual e narrou tudo que viu, tudo que vivenciou durante um período de sua existência na pátria espiritual, através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier. E isso foi uma informação muito relevante para todos nós, porque ele passa a informação do céu para a terra. A nossa visão sempre foi da pesquisa, do ponto de vista de tentar entender, com a visão da terra para o céu, o que é que acontece, quais são as explicações. E, na verdade, quando ele nos passa essas informações, as informações são passadas com a visão do céu para a terra. Então, essa é uma informação relevante e reveladora, e foi permitida pela espiritualidade maior a partir do momento que nós temos maturidade para compreender determinadas coisas. É por isso que a doutrina espírita é a terceira revelação. Então, nesta obra, nos domínios da mediunidade, na introdução, é uma introdução de Emmanuel, ele tem um texto chamado Raios, Ondas, Médiuns e Mentes. E aí, eu gostaria de estudar com vocês essa temática, porque ela é muito relevante. Aos amigos que estão aqui no Instagram, estou falando com vocês, a gente está acompanhando pelo canal do YouTube. Se quiserem acompanhar por lá, vocês vão ter a oportunidade de ver o texto que a gente está mencionando aqui. Senão, a gente vai conversando aqui e vamos todos aprendendo. Vamos lá. Eu estou aqui falando agora com a turma que está aqui no Instagram. Então, Raios, Ondas, Médios e Mentes é esse texto inicial que ele nos traz essa informação. A ciência do século XX, estudando a constituição da matéria, caminha de surpresa a surpresa, renovando aspectos de sua conceituação milenar. Não obstante a teoria de Leucipo, o mentor de Demócrito, o qual, quase 5 séculos antes de Cristo, considerava todas as coisas formadas de partículas infinitesimais, átomos, em constante movimentação, a cultura clássica prosseguiu detida nos 4 princípios de Aristóteles: a água, a terra, o fogo e o ar, ou nos 3 elementos hipostáticos dos antigos alquimistas, o enxofre, o sal e o mercúrio, para explicar as múltiplas combinações no campo da forma. Ou seja, Emmanuel vem trazendo aqui, dizendo que a busca da informação sempre foi permanente, sempre foi constante. Os diversos pesquisadores, cientistas, sempre foram aprofundando os seus estudos para chegar em determinadas conclusões, tentando entender as coisas com a visão da ciência da terra para o céu, para as coisas do céu, né? E ele segue nesse texto. No século XIX, Dalton concebe cientificamente a teoria corpuscular da matéria, aquela teoria que a gente vê a matéria dos elétrons que circulam em torno do elétron, do núcleo, e por aí vai. Eu não vou entrar aqui na questão. E ele diz que extraordinárias descobertas descortinaram novos e grandiosos horizontes aos conhecimentos humanos. Ou seja, à medida que a ciência evolui, mais conhecimentos são revelados para a humanidade. A gente vai descobrindo novas coisas, não é verdade? E tantas outras a gente passa a ter dúvidas. É o que eu estava comentando agora há pouco com uma colega que estava aqui, sobre essa questão da pandemia, como ela comentava que no começo a gente não sabia de nada. E hoje a gente já não sabe menos ainda. Brincando, mas hoje a gente já sabe alguma coisa. Mas, na verdade, a ciência vai descobrindo e aprendendo determinadas coisas. E nós temos o privilégio de ter uma visão espiritual, de compreender a nossa ignorância em determinados aspectos. Por quê? Porque a gente já entendeu que nós não sabemos tudo. A gente já entendeu que nós somos espíritos evoluindo.
Nós já entendemos que ainda moramos num planeta que está evoluindo. Nós já entendemos que precisamos evoluir muito mais. Estão entendendo? Então, isso já nos dá um certo conforto. A gente não fica angustiado porque não acha que tem que saber tudo. Apenas a gente tem, digamos assim, uma fé que nos alimenta ao dizer que a gente acredita em Deus, ao dizer que a gente acredita em forças superiores que nos dirigem e que designam os caminhos a serem seguidos. Então, tudo que acontece para a nossa evolução, em última análise, é para o nosso bem. Concordam? Então, quando a gente tem essa fé, a gente não tem mais dúvidas, porque a gente entende que Deus é amor. A gente entende que as leis naturais que foram criadas por Ele querem o nosso progresso e a nossa evolução. Então, essa é a tranquilidade que o espírita passa a ter. A gente passa a não ter medo da morte, porque a gente sabe que a morte não existe. A gente pode ter dúvidas quanto ao tipo de morte que teremos. A gente pode ter inseguranças por questionar se estamos dando conta da tarefa que nos compete. E saber que quando chegarmos na pátria espiritual, a gente dizer, puxa vida, Edmundo, tu deixasse a obra pelo caminho. Você podia ter feito mais e não fez. O nosso medo, o nosso receio é da consciência que nos cobra por algo que a gente poderia ter feito mais e melhor, mas não por algo desconhecido e inexistente, porque a gente já entendeu que não há morte. Então, o espírita passa a ter essa consciência dessa realidade. Então, nós não podemos temer a pandemia, porque nós sabemos que a pandemia é um instrumento das leis naturais para que, em pouco tempo, ela consiga fazer o que não conseguiu ser feito em muitos séculos, em muitos anos. São instrumentos que são utilizados. Mas eu não vou entrar muito nesse detalhe, não, senão é outra conversa que a gente vai ter aqui, né? Então, a gente vai sempre descobrindo essas realidades e aprendendo tudo isso. E as descobertas extraordinárias descortinam novos e grandiosos horizontes. É isso que a gente está fazendo, aprendendo a cada dia, descortinando novas realidades todos os dias que se passam. E ele segue. William Crookes, Henry Becker, o casal Hurten, e ele vai falando dessas descobertas. E aí ele afirma, velhas afirmações científicas tremem nas bases. Por quê? Porque novas realidades são descobertas. Então, as antigas revelações científicas tremem nas bases. E Emmanuel continua. Rutherford, que parece até aquela música que a Ariano Suassuna canta, né? Rutherford, né? Rutherford é esse cientista aqui que está presente à frente de larga turma de pioneiros, iniciando preciosos estudos em torno da radioatividade. O átomo sofre irreversível perseguição na fortaleza que se acolhe e confia ao homem a solução de numerosos segredos. E desde o último quartel do século passado, a Terra se converteu no reino de ondas, em um reino de ondas e raios, convertendo correntes e vibrações. Ou seja, a Terra, desde o século passado, começou a perceber essa energia que a todos nos envolve e que em tudo está presente, não é? A eletricidade, o magnetismo, o movimento e a atração palpitam em tudo. O estudo dos raios cósmicos evidencia as fantásticas energias espalhadas pelo universo, provendo os físicos de poderosíssimo instrumento para a investigação dos fenômenos atômicos e subatômicos. E aí ele segue, falando de vários outros cientistas, aí ele diz, o veículo carnal, agora, o nosso corpo, agora, não é mais que um turbilhão eletrônico regido pela consciência, pela nossa mente. O nosso corpo não é mais que um turbilhão eletrônico regido pela consciência. Cada corpo tangível é um feixe de energia concentrada,
a matéria é transformada em energia e esta desaparece para dar lugar à matéria. Ou seja, a gente começa a mergulhar numa capacidade de entendimento completamente diferente do que a gente tinha. Químicos, físicos, geômetras, matemáticos, erguidos à condição de investigadores da verdade, são hoje, sem o desejarem, sacerdotes do Espírito, porque, como consequência de seus porfiados estudos, o materialismo e o ateísmo são compelidos a desaparecer por falta de matéria, a base que lhes assegurava as especulações negativistas. Maravilhosa essa afirmação, né, queridos amigos? Porque ele está dizendo que os cientistas, sem perceberem, estão acabando com o materialismo, porque eles estão chegando a evidências pelo lado científico que vai deixar de ter base muita coisa que antes era matéria tangível. A ciência vai descobrir o espírito. A ciência vai descobrir os raios, as energias que a tudo envolve. A ciência já descobriu a assinatura de Deus no DNA humano. Já descobriu a assinatura das leis divinas que a tudo rege e a tudo envolve. Então, sem perceber, os cientistas estão sendo sacerdotes do Espírito. Essa é uma constatação, uma afirmação que Emmanuel nos faz aqui. Os laboratórios são templos em que a inteligência é concitada ao servidor de Deus. E ainda mesmo quando a cerebração se perverte, transitoriamente subordinada pela hegemonia política geradora de guerras, o progresso da ciência como conquista divina permanece na exaltação do bem rumo ao glorioso porvir. Ou seja, definitivamente, o bem é o caminho destinado para a humanidade. E a ciência é um instrumento para o bem. É isso que nós estamos concluindo com essas informações que Emmanuel nos apresenta, não é? O futuro pertence ao Espírito. Essa é a realidade que nós estamos aprendendo. É aquilo que nós comentávamos. O espírita não pode temer o Espírito, porque o futuro pertence ao Espírito. E nós, ao conhecermos a realidade espiritual, nós damos alguns passos adiante. Nós aprendemos, primeiro, nós já temos essa responsabilidade de conhecer essas informações. O futuro pertence ao Espírito. Quantas pessoas nessa humanidade de 7 bilhões e meio, sei lá, de desencarnados, já conhecem a realidade do Espírito? Muito pequena. O percentual de pessoas que já conhecem a realidade dos espíritos. Então, não é que a doutrina espírita tenha inventado o espírito. A doutrina espírita criou uma metodologia a partir de Kardec para compreender a revelação trazida pelo mundo espiritual, para entendermos as leis divinas nesse capítulo de que tudo é espírito, de que tudo é energia, de que tudo está envolto nesse progresso, nesta dimensão, para compreendermos que a nossa encarnação atual é um momento da nossa jornada evolutiva, para entendermos que o planeta Terra é apenas uma das bilhões de moradas da casa do Pai, para entendermos a necessidade da comunicabilidade permanente do mundo espiritual com o mundo material, porque é esta comunicabilidade que nós vamos estudar um pouco aqui, que chama-se mediunidade, que ela proporciona informações, progresso, entendimento, crescimento, evolução de toda a humanidade, desde que seja feita com Jesus. Porque a partir do momento que a doutrina espírita estudou e revelou a mediunidade, ela passou a ser mediunidade com Jesus. Porque antes era tratada de coisa sobrenatural, era tratada como uma coisa assim,
fantástica, e hoje não é mais. A doutrina espírita já revelou que é uma lei natural, que todos vocês, que todos nós somos médiuns de um grau qualquer, porque todos nós sentimos, num grau qualquer, a influência dos espíritos. E isso define mediunidade. Ser médium é sentir, num grau qualquer, a influência dos espíritos. Os espíritos existem. Todos nós já sabemos que os espíritos existem. É o capítulo 1º do Livro dos Médiuns, é a constatação de Allan Kardec. Há espíritos? Ele faz uma pergunta. A partir do momento que nós descobrimos que há espíritos, nós nos questionamos o que são os espíritos. E descobrimos que os espíritos são as almas dos homens que já viveram na Terra. Descobrimos que nós somos espíritos, apenas estamos encarnados. Descobrimos que quando desencarnarmos, seremos novamente o que já somos, apenas desencarnados. Então, todas essas informações, todas essas constatações, nos colocam numa dimensão diferente de compreender a realidade. Porque o futuro pertence ao espírito. E nós já sabemos de tudo isso. Nós já sabemos de toda essa realidade. Então, vamos lá, senão eu vou ficar só na introdução. E meditando no amanhã da coletividade terrestre, André Luiz organizou essas ligeiras páginas em torno da mediunidade, compreendendo a importância cada vez maior do intercâmbio espiritual entre as criaturas. Quanto mais avança na ascensão evolutiva, mais seguramente percebe o homem a inexistência da morte como cessação da vida. É aquilo que a gente comentava agora há pouco. Quanto mais a gente avança, mais a gente descobre que a vida é a vida do espírito, que estamos vivendo uma experiência na carne, e não o contrário, como disse o padre Teilhard Chardin. Somos criaturas espirituais vivendo uma experiência material, corpórea, e não criaturas materiais vivendo uma experiência espiritual. Estão entendendo? Nós somos espíritos, e essa realidade nos pertence. E agora, mais que nunca, reconhece-se na posição de uma consciência retida entre forças e fluidos, provisoriamente aglutinados para fins educativos. Compreende, pouco a pouco, que o túmulo é porta à renovação, como o berço é acesso à experiência, e observa que o seu estágio do planeta é uma viagem com destino às estações do progresso maior. E na grande romagem, todos somos instrumentos das forças com as quais estamos em sintonia. Todos somos instrumentos com as forças com as quais estamos em sintonia. Todos somos médiuns dentro do campo mental que nos é próprio, associando-nos às energias edificantes no nosso pensamento, flui na direção da vida superior ou às forças perturbadoras e deprimentes, se ainda nos escravizamos às sombras da vida primitivista ou torturada. Aonde está o teu tesouro, aí estará o teu coração. Já nos ensinou Jesus de Nazaré. Aonde nós sintonizarmos o nosso pensamento, o nosso coração, nós colocaremos as nossas energias edificantes, se o pensamento flui na direção da vida superior, ou perturbadoras e deprimentes, se ainda nos escravizamos às sombras da vida primitivista ou torturada. Quais são as lições da pandemia? A humanidade precisa refletir quais são as lições que ela está recebendo da pandemia. Ela está percebendo que precisa valorizar as coisas do espírito? Ela está percebendo que precisa se libertar das sensações da matéria? O que é que a gente está assistindo por aí ainda, queridos amigos? As pessoas ainda presas aos sentimentos, com muita saudade das coisas da matéria. Porque os 6 meses que nós, brasileiros, passamos nesse período, que estamos passando por esse período, talvez não tenham sido suficientes para mergulharmos dentro de si, para descobrir que toda a realidade é a do espírito, para descobrir que o futuro é do espírito, para entender que a Terra passará a ser um mundo de
regeneração. O que é o mundo de regeneração, queridos amigos? Nós, como espíritas, já estudamos. Um planeta de regeneração é um planeta onde as coisas do espírito serão mais valorizadas. A gente precisa cuidar das coisas do andar de cima, mas, infelizmente, nós ainda estamos presos às coisas do andar de baixo. Nós ainda estamos presos às sensações, aos instintos que nos chamam ao porão das nossas consciências. E nós precisamos valorizar as coisas de cima. Então, como é que nós iremos viver no planeta regenerado e não compreendemos ainda essa lição? Porque um mundo de regeneração, ele começa com os espíritos que habitam regenerados. Os espíritos que habitarão o planeta Terra serão regenerados a partir dessa transição, a partir dessa informação que ele tem de que precisa cuidar das coisas do espírito, que precisa cuidar da casa mental dos andares superiores. É claro que essa transição não vai acontecer da noite para o dia, porque a gente não se liberta dos nossos vícios, a gente não se liberta das nossas emoções da noite para o dia. A Terra, já foi dito por Emmanuel, que em 2057 entrará no período de regeneração. Não exatamente 2057, por volta de 2057. Então não significa dizer que em 2058 todos os espíritos que habitarão o planeta Terra são espíritos regenerados. Não. São espíritos que precisam se transformar para estarem sintonizados com essa condição. Se nós na Terra, com os nossos ordenamentos humanos, damos prazos para que as pessoas se adequem a uma determinada realidade, imagine nas leis divinas. Ou não é assim? Será que quando um filho da gente desobedece a alguma coisa, a gente não chega para ele e diz: meu filho, passe a fazer dessa forma, dessa forma, dessa forma. Porque se você não fizer, vai acontecer isso, isso e aquilo. A gente não dá uma chance para que as pessoas possam se recuperar? Nas leis divinas existem recursos muito maiores do que o que a gente imagina. Acontece que a pandemia veio porque estava demorando muito para a população acordar. As coisas da matéria estavam preponderando muito para a população acordar. Então chegaram e disseram: vou dar um freio nesse negócio. Para! E deram uma trégua para ver se a gente aprendia. A gente vai estar livre de pandemia? Não, porque tudo está sendo analisado. Ou pararam de observar o nosso comportamento? É claro que não. As leis que nos dirigem, que nos guiam, estão em observação. E a gente está vendo a psicosfera, a gente vai entrar nesse tema aqui, a psicosfera do ambiente, para ver até onde a gente pode ir. Porque a psicosfera, você sabe o que é psicosfera, queridos amigos? Psicosfera é uma camada vibratória de energia que representa o somatório da camada vibratória de energia de todos os seres que aqui existem. Então, a psicosfera da Terra, ela é a resultante da psicosfera do somatório de todos os espíritos que aqui habitam. Quanto mais elevado nos andares superiores forem os espíritos que aqui habitam, maior será a vibração terrestre. Quando você observa a psicosfera terrestre que está num patamar baixo, a Terra não vai conseguir atingir a evolução que está prevista. Aí o que é que ela faz? Expurgo. Espíritos que estão atrapalhando essa média, que não conseguem acompanhar o nível de evolução do planeta, são encaminhados para outros orbes que estão numa fase mais atrasada. Isso já aconteceu com a Terra, queridos amigos? Já aconteceu com a Terra, quando vieram os exilados de Capela. Há 7.000 anos atrás. Mais ou menos 7.000 anos atrás. As dimensões de tempo do mundo espiritual são completamente diferentes da nossa. Quanto tempo a Terra vai passar no período de regeneração? Nós estamos vivenciando um momento de transição planetária. Estamos deixando de ser expiações e provas para ser planeta de regeneração. Mas quanto tempo nós vamos passar como mundo de regeneração?
Está lembrado que eu falei agora há pouco do tempo que a gente tem para poder ir se recuperando? Mais ou menos 7.000 anos, segundo informações que a gente ouviu. Então, são 7.000 anos. Lá para o ano 9.000, a gente reencarna de novo e vem discutir aqui a transição planetária. Nós estamos deixando de ser um mundo de regeneração para ser um mundo celeste, que faz parte da escala espírita. Aí não tem mais boquinha. Aí não tem mais espíritos preponderantemente ligados ao bem. Aí são espíritos ligados ao bem. Aqueles que não conseguiram ser ligados ao bem, esses ficam para trás. Vão viver no mundo de regeneração. Estão entendendo, meus irmãos, como tudo em Deus é perfeito, é harmônico, está integrado? E Jesus é o nosso governador planetário, é quem coordena tudo isso. Estão compreendendo como tudo tem uma lógica? Estão ou não? Todo mundo calado também, porque está todo mundo de máscara, né? Vamos lá. Cada criatura com os sentimentos que lhe caracterizam a vida íntima emite raios específicos e vive na onda espiritual que se identifica. Vocês já chegaram junto de alguém que você diz, eu não me sinto bem do lado dessa criatura. Por que a gente não sente bem do lado dessa criatura? Porque ela emite raios que lhe caracterizam a vida íntima. Mas, ao mesmo tempo, tem pessoas que você chega do lado e faz, que maravilha chegar do lado dessa pessoa. Ela passa uma paz, ela passa uma tranquilidade, passa uma harmonia, que a gente quer passar o dia todo junto dela. Não é assim? Porque nós somos energia. Nós temos uma coisa chamada aura, que é uma camada espiritual, que é o somatório das energias psíquicas do nosso ser. E a gente expande essa nossa energia. Os médios, os sensitivos, conseguem enxergar a aura de algumas pessoas. Algumas são luminosas, longas. Dizem que a aura de Chico Xavier ia não sei quantos metros, quilômetros, sei lá quanto, de distância, porque se expandia da sua luminosidade. As outras pessoas, a aura é opaca, é densa, é ligada à matéria. Porque quanto mais ligada às coisas superiores, mais luz ele emite. Estão entendendo, queridos amigos? Tudo faz parte de um mecanismo científico para podermos compreender. Vamos lá. Semelhantes verdades não permanecerão semi-ocultas em nossos santuários de fé, irradiação dos templos da ciência como equações matemáticas. E enquanto variados aprendizes focalizam a mediunidade, estudando-a da terra para o céu, o nosso amigo procura analisar a poluição e os valores do céu para a terra. É aquilo que a gente comentava no começo. A visão é do céu para a terra, colaborando na construção dos tempos novos. Todavia, o que destacamos por mais alto em suas páginas é a necessidade do Cristo, a mediunidade com Jesus, no coração e na consciência, para que não estejamos desorientados ao toque dos fenômenos. É preciso colocar Jesus em nossos corações, porque Jesus é guia e modelo para a humanidade em tudo. Em tudo, Jesus é guia e modelo para a humanidade. Então, no exercício mediúnico, também. Por isso que a doutrina espírita apresentou a mediunidade para ser servida com Jesus. Porque a gente não vai ser médium para satisfazer a curiosidade de ninguém. A gente vai ser médium para ajudar o outro, para fazer o bem, para libertar-nos das nossas mazelas, que é como dizia o doutor Bezerra de Menezes, mediunidade é contribuir com as suas próprias dores para que as dores alheias desapareçam. A gente vai contribuir com as nossas renúncias, com a nossa capacidade de servir ao próximo, com o nosso compromisso de estar sintonizado com o alto para poder ter melhores resultados. O que destacamos por mais alto em suas páginas é a necessidade do Cristo no coração e na consciência, para que não estejamos desorientados ao toque dos fenômenos. Sem noção de responsabilidade, sem devoção à prática do bem, sem amor ao estudo e sem esforço perseverante em nosso próprio burilamento moral,
é impraticável a peregrinação libertadora para os cimos da vida. Sem essa noção de responsabilidade, a gente não consegue avançar muito adiante. André Luiz é bastante claro para que não nos alonguemos em qualquer consideração. E aí Emmanuel conclui dizendo: cada médium com sua mente, cada mente com os seus raios, personalizando observações e interpretações, e conforme os raios que arremessamos, erguer-se-á no domicílio espiritual, na onda de pensamentos a que nossas almas se afeiçoam. Conforme os raios que arremessamos, erguer-se-á o domicílio espiritual da onda de pensamentos a que nossas almas se afeiçoam. Ou seja, é sintonia. Isso, em boa síntese, equivale ainda a repetir com Jesus, a cada um, segundo as suas obras. Ou seja, sintonizamos na estação que queremos sintonizar. Essa foi a introdução de Emmanuel desse livro, Nos Domínios da Mediunidade. Então, estamos todos nós mergulhados em Deus. E a partir da sintonia, nós podemos nos conectar com qualquer situação. Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. De Deus, desse fluido universal que nos envolve, sai a porção energética que cria o elemento inteligente do universo e cria o elemento material. Deus, espírito e matéria. E tudo vibra unissonamente na mente de Deus. Então, nós somos energia. Estamos materializados porque estamos no corpo físico. Mas nosso espírito é energia. As nossas células vibram com princípios inteligentes. Então, em tudo nós podemos sintonizar. Não estamos falando apenas da sintonia que temos com as forças incorpóreas que vivem no mundo espiritual. Estamos falando em sintonia com o nosso corpo físico. Porque a gente vai ver mais adiante, se der tempo, a questão do passe. O passe magnético é transmissão fluídica para cada uma das partes do nosso organismo, que é energia, que está ligado ao corpo material por um elemento intermediário chamado perispírito. Então, se emitirmos energia positiva, o nosso corpo vai receber, naquela parte que está mais prejudicada, a energia benéfica que vai proporcionar a cura. É assim que os médiuns de cura atuam. Eles transmitem energia para uma região mais afetada. E aquela energia chega pelo perispírito e, como está ligada ao corpo físico, ela beneficia materialmente aquela parte do nosso corpo físico. Estamos todos em Deus, nesse grande universo. E tudo é sintonia, tudo é comunhão de ideais e de pensamentos. É isso que Emmanuel quis nos dizer nessa introdução. E André Luiz segue, no primeiro capítulo, falando sobre estudo da mediunidade. Indubitavelmente, concordava o assistente Aulus, a mediunidade é problema dos mais sugestivos na atualidade do mundo. Aproxima-se o homem terreno da era do espírito, sob a luz da religião cósmica do amor e da sabedoria, e de certo precisa de cooperação a fim de que se lhe habilite o entendimento. O orientador de feição nobre e simpática receberam-nos a pedido de Clarence para um curso rápido de ciências mediúnicas. Ou seja, se a gente pensa que vai chegar na pátria espiritual e vai ficar ocioso, André Luiz está aí na pátria espiritual. E ele está aqui com o ministro Clarence sendo esclarecido para estudar a mediunidade. E nesse livro, Nos Domínios da Mediunidade, ele nos apresenta todos esses estudos. Esse é o primeiro capítulo, que ele vai, com esse espírito aqui, ele começa para dizer o seguinte: para conversar, convidou-nos a ouvir um amigo que falaria sobre mediunidade a um pequeno grupo de aprendizes encarnados e desencarnados, e cuja palavra reconhecia oportunidade e valor. Olha aí, encarnados e desencarnados. A gente, quando encarnado, a gente pode assistir uma palestra no mundo espiritual? Pode e deve. Só é fazer uma prece e se dedicar a isso antes de dormir. Agora, se a gente vai dormir assistindo um filme de terror, um filme de violência,
a gente já assustou o espírito. Então o bichinho vai querer dormir, ficar tranquilo para poder alçar um voo melhor, já vai ter dificuldade, porque ele já vai ficar ali preso. Foi que eu disse, que todos estamos mergulhados onde? Num mundo de vibrações, num mundo de energia. Se a sua casa mental é harmonizada, é tranquila, você pode estar sintonizado com ambientes tranquilos. Mas se sua casa física não é um ambiente harmônico, de paz, de harmonia, de tranquilidade, você vai ter dificuldade. Porque quem é que vai ser atraído para aquele ambiente? Sintonia, nós acabamos de falar aqui. As sintonias mais grosseiras. Porque se você promove o bem, a tranquilidade e a harmonia no seu ambiente doméstico, é natural que essas coisas aconteçam no seu dia a dia. Então, estar em paz, num ambiente sereno, num ambiente harmônico, facilita essa nossa transição ao acordar, ao viver dentro de casa, ao dormir. Agora, se nós temos um lar que a gente vive brigando, vive discutindo, vive chamando palavrão, vive pensando coisa que não deve, qual é a faixa vibratória do ambiente que nós estamos vivendo? Não é boa. Estão entendendo? Então, se a gente criar um ambiente doméstico de paz, de harmonia, de tranquilidade, de prece, de músicas boas, que falam num patamar superior, a gente vai ter mais tranquilidade de quando for dormir e assistir uma palestra na parte espiritual. Se a gente não fizer isso, a gente vai assistir outra palestra, mas de outra natureza. Estão entendendo, gente, que tudo é sintonia, que tudo é vibração? É isso que a gente está falando aqui, tá? Então, ele diz mais. O instrutor Albério, que se dispunha a iniciar a palestra. Meus amigos, falou com segurança, dando continuidade aos nossos estudos anteriores, precisamos considerar que a mente permanece na base de todos os fenômenos mediúnicos. Aí ele segue. Não ignoramos que o universo, a estender-se no infinito por milhões e milhões de sóis, é a exteriorização do pensamento divino. Tudo é Deus. É a exteriorização do pensamento de Deus, de cuja essência partilhamos em nossa condição de raios conscientes da eterna sabedoria, dentro do limite de nossa evolução espiritual. Da superestrutura dos astros à infraestrutura subatômica, tudo está mergulhado na substância viva da mente de Deus, como os peixes e as plantas da água estão contidos no imenso oceano. Filhos do Criador, dele herdamos a faculdade de criar e desenvolver, nutrir e transformar. Naturalmente circunscrito nas dimensões conceptuais em que nos encontramos, embora na insignificância da nossa posição, comparada à glória dos espíritos que já atingiram a angelitude, podemos arrojar de nós mesmos a energia atuante do próprio pensamento, estabelecendo em torno de nossa individualidade o ambiente psíquico que nos é particular. O ambiente psíquico, a nossa psicosfera que nos é particular. Nós podemos criar a nossa psicosfera. É isso que está sendo dito aqui. Cada mundo possui o campo de tensão eletromagnética que lhe é próprio, no teor de força gravítica em que se equilibra. E cada alma se envolve no círculo de forças vivas que lhe transpiram o hálito mental. Quando vocês chegam num templo religioso, o ambiente que vocês adentram é tranquilo? A maioria deles, sim. Porque vocês, as pessoas que ali frequentam, estão com os pensamentos elevados. E os mentores estão ali presentes para acolher a todos. Mas se a gente entra num ambiente mais difícil, nas regiões mais densas, como é que vai ser o ambiente daquele lugar? Vai ser um ambiente mais difícil, mais denso, porque ele é alimentado pelo hálito mental das pessoas, dos espíritos que estão ali presentes. Então é isso que a gente falava, que a Terra tem um hálito mental, tem a psicosfera da Terra, que é formada pela psicosfera de todos os seres que habitam na Terra. A Terra precisa ter uma determinada psicosfera para alçar a sua ascensão. Se nós estamos atrapalhando com a nossa incapacidade de pensar nas coisas de cima, a gente não vai conseguir evoluir com a Terra. É simples assim.
É simples assim. Vocês estão entendendo? Quantas vezes a gente chega num ambiente e diz, fulano, você está atrapalhando o ambiente. Vocês já viram essa situação? De uma pessoa que está atrapalhando o ambiente, que está todo mundo conversando num padrão elevado, conversando de coisas boas, mas chega uma criatura que começa a destoar, começa a ser violenta, começa a falar mal dos outros, começa a ter pensamentos negativos. A maioria das pessoas se sentem incomodadas e acabam dizendo, fulano, você está atrapalhando. Não é assim. Com a Terra é a mesma coisa. Meus amigos, vocês estão atrapalhando. Não vai dar para reencarnar mais aqui, não. Lá para frente. Estão entendendo, gente? Então é isso aí. Cada alma se envolve no círculo de forças vivas que lhe transpiram do hálito mental, na esfera de criaturas a que se emana, em obediência às suas necessidades de ajustes ou crescimento para a imortalidade. Cada planeta revoluciona na órbita que lhe é assinalada pelas leis do equilíbrio, sem ultrapassar linhas de gravitação que lhe dizem respeito. E cada consciência evolve no grupo espiritual a cuja movimentação se subordina. Cada consciência evolve no grupo espiritual a cuja movimentação se subordina. Somos sintonizados e atraídos com aqueles que nos são semelhantes. É simples assim, é a lei de atração. Somos, pois, vastíssimo conjunto de inteligências sintonizadas no mesmo padrão vibratório de percepção, integrando um todo, constituído de alguns bilhões de seres que formam, por assim dizer, a humanidade terrestre, a nossa psicosfera terrestre. Compondo, assim, apenas a humilde família no infinito concerto da vida cósmica, em que cada mundo guarda somente determinada família da humanidade universal, conhecemos, por enquanto, simplesmente as expressões da vida que nos falam mais de perto, limitados ao degrau de conhecimento que já escalamos. Dependendo de nossos semelhantes em nossa trajetória para a vanguarda evolutiva, a maneira dos mundos que se deslocam no espaço, influenciados pelos astros que os cercam, agimos e reagimos uns sobre os outros, através da energia mental que nos renovamos constantemente, criando, alimentando e destruindo formas e situações, paisagens e coisas na estruturação dos nossos destinos. Nossa mente é desarte um núcleo de forças inteligentes, gerando plasma sutil que, a exteriorizar-se incessantemente de nós, oferece recursos de objetividade às figuras de nossa imaginação, sob o comando de nossos próprios desígnios. A ideia, as nossas ideias, é um ser organizado pelo nosso espírito, a que o pensamento dá forma e ao qual a vontade imprime movimento e direção. As nossas ideias são formadas através dos nossos pensamentos. E aonde estiverem os nossos pensamentos, estas ideias serão sintonizadas para cima ou para baixo. Do conjunto de nossas ideias resulta a nossa própria existência. O orador fez pequeno intervalo que ninguém ousou interromper e prosseguiu comentando. Segundo, é fácil de concluir, todos os seres vivos respiram na onda de psiquismo dinâmico que lhe é peculiar, dentro das dimensões que lhes são características ou na frequência que lhes é própria. Esse psiquismo independe dos centros nervosos, de vez que fluindo da mente, é ele que condiciona todos os fenômenos da vida orgânica em si mesmo. Todos nós respiramos na onda de psiquismo dinâmico que nos é particular. Examinando, pois, os valores anímicos como faculdades de comunicação entre os espíritos, qualquer que seja o plano em que se encontrem, não podemos perder de vista o mundo mental do agente e do recipiente, porquanto, em qualquer posição mediúnica, a inteligência receptiva está sujeita às possibilidades e à coloração dos pensamentos em que vive, e a inteligência emissora já é submetida aos limites e às interpretações
dos pensamentos que é capaz de produzir. Ou seja, o médium tem a sua capacidade própria, e os espíritos que se conectam com o médium têm a sua capacidade. Então, o que projeta o emissor precisa estar sintonizado com o aparelho receptor. Se o receptor não tem condições de receber todo aquele cabedal de informações, ele fica limitado nas suas comunicações. E, ao contrário, também é verdade. Se o espírito que está se comunicando tem uma capacidade inferior ao médium, ele vai apenas passar pequenas parcelas do seu conhecimento. São sintonias, são faixas de vibração. E aí ele dá o exemplo aqui do Hottentote desencarnado se comunicando com o sábio terrestre, que eu vou avançar por causa da hora. Mas é isso, é a sintonia. O que se comunica com o que recebe. Tem que estar numa faixa que cada um oferece a condição para estabelecer melhor esse diálogo mental. É da lei que nossas maiores alegrias sejam recolhidas ao contato daqueles em que, nos compreendendo, permutam conosco os valores mentais de qualidades idênticas aos nossos, assim como as árvores oferecem coeficiente de produção se colocadas entre companheiras da mesma espécie, com as quais trocam os seus princípios germinativos. Em mediunidade, portanto, não podemos esquecer o problema da sintonia. Em mediunidade, não podemos esquecer o problema da sintonia. Jamais. Atraímos os espíritos que se afinam conosco, tanto quanto somos atraídos por eles. Se é verdade que cada um de nós somente pode dar conforme o que tem, é indiscutível que cada um recebe de acordo com aquilo que dá. Então, é a sintonia que nós temos. A gente só dá o que tem e a gente só recebe de acordo com o que a gente dá. Achando-se a mente na base de todas as manifestações mediúnicas, qualquer que sejam os característicos em que se expressem, é imprescindível enriquecer o pensamento, incorporando-lhe os tesouros morais e culturais, os únicos que nos possibilitam fixar a luz que jorra para nós das esferas mais altas, através dos gênios de sabedoria e do amor que supervisionam nossas experiências. É preciso ampliar o nosso conteúdo, a nossa capacidade, para podermos usufruir as benesses que jorram do mundo maior. Refletimos as imagens que nos cercam e arremessamos na direção dos outros as imagens que criamos. E como não podemos fugir ao imperativo da atração, somente retrataremos a claridade e a beleza se instalarmos a beleza e a claridade no espelho de nossa vida íntima. A gente só reflete aquilo que a gente é. A gente só pode refletir a beleza e a claridade se instalarmos a beleza e a claridade no espelho da nossa vida íntima. É a famosa passagem do argueiro e da trave que Jesus nos ensina. A gente costuma ver o argueiro no olho do outro, mas esquece a trave que está no nosso olho, não é? Os reflexos mentais, segundo a sua natureza, favorecem-nos a estagnação ou nos impulsionam a jornada para a frente, porque cada criatura humana vive no céu ou no inferno que edificou para si mesma, nas reentrâncias do coração e da consciência, independentemente do corpo físico, porque observando a vida em sua essência de eternidade gloriosa, a morte vale apenas como transição entre dois tipos de experiência, no hoje imperecível. Cada criatura vive no céu ou no inferno que edificou para si mesmo. Aqui, ou desencarnado. É isso que estão nos dizendo aqui. Vemos a mediunidade em todos os tempos e em todos os lugares da massa humana. Missões santificantes e guerras destruidoras, tarefas nobres e obsessões pérfidas guardaram origem nos reflexos da mente individual ou coletiva. E aí ele segue, médiuns somos todos nós, nas linhas de atividade em que nos situamos. Eu vou correr aqui para a gente poder concluir. É perigoso possuir a capacidade mediúnica sem saber usar. O espelho sepultado na lama não reflete o esplendor do sol. O lago agitado não retrata a imagem da estrela que jaz no infinito. Elevemos nosso padrão de conhecimento pelo estudo bem conduzido e apuremos a qualidade de nossa emoção pelo exercício constante das virtudes superiores,
se nos propomos recolher a mensagem das grandes almas. Estão entendendo, queridos amigos, a necessidade de estarmos sintonizados. Mediunidade não basta por si. É imprescindível saber que tipo de onda mental assimilamos para conhecer da qualidade de nosso trabalho e ajuizar de nossa direção. Já são quase na hora, né? Ó, eu vou só mostrar para vocês isso aqui, para vocês entenderem. Vocês estão vendo aí, esse gráfico? Quem foi que criou a mediunidade? Foi o Espiritismo? Foi ou não? Não, mediunidade foi criada desde sempre. Desde sempre existe mediunidade. Sempre houve mediunidade. A espiritualidade maior sempre esteve presente. O Espiritismo sistematizou as informações espíritas em todos os tempos. Por isso que, a partir do momento, a doutrina espírita passou a ter mediunidade com Jesus. Fundamental é a sintonia. Todos nós somos médiuns, porém de diferentes qualidades. E, principalmente, o que é que temos que fazer com a nossa mediunidade? Sintonizar com Jesus. Esse é o grande tratamento e o grande desafio que nós temos que ter. Estarmos sintonizados com Jesus, para podermos dar conta de nossa moralidade, evoluir e entender que tudo isso está acontecendo para melhor com cada um de nós. Eu acho que não vai dar tempo de eu falar desse aparelho aqui, do psicoscópio. Vocês já ouviram falar do psicoscópio? Algum de vocês aqui já ouviu falar? Nem vocês aqui? O que vem a ser esse novo equipamento, esse novo engenho? Está no capítulo 2 nos domínios da mediunidade. É um aparelho que intuitivamente se referiu ao ilustre estudioso da fenomenologia espírita em fim do século passado. Destina-se à auscultação da alma, com o poder de definir-lhes as vibrações. A gente aqui consegue enganar aos outros? A gente aqui consegue dizer que é um santo, dizer que é bonzinho, que é bonitinho? Não consegue? Olha o psicoscópio aqui. Destina-se à auscultação da alma, com o poder de definir-lhes as vibrações e com a capacidade para efetuar diversas observações em torno da matéria. A gente, com esse equipamento, ele vai mostrar a nossa psicosfera. Aí André Luiz foi com essa turma analisando a psicoscopia de uma personalidade ou de uma equipe de trabalhadores. Vê que maravilha isso, é o que eu estava dizendo, viu, gente? Veja que ele está afirmando o que eu estudei, aprendi aqui. Em nosso esforço de supervisão, podemos classificar sem dificuldade as perspectivas desse ou daquele agrupamento de serviços psíquicos que aparecem no mundo. Analisando a psicoscopia de uma personalidade ou de uma equipe de trabalhadores, é possível anotar-lhes as possibilidades e categorizar-lhes a situação. Segundo a radiação que projeta, planejamos a obra que pode realizar no tempo. Entenderam, gente? A partir da vibração de um determinado grupo, analisando a resultante de tudo isso, eles podem analisar o que pode fazer com esse grupo. Qual é a capacidade fluídica, energética, mental daquele grupo. Assim é num grupo mediúnico. Um grupo mediúnico, quando se juntam os médiuns, os doutrinadores estão ali presentes, se aquele grupo não é afinizado, não está sintonizado com o amor, não praticam a mediunidade com Jesus, a energia daquele grupo é pequena. E aí os mentores espirituais olham assim e fazem, daqui eu só vou tirar isso aqui. Se o nosso grupo, existem trabalhadores com o patamar elevado, ele consegue medir, diz, daqui eu vou conseguir tirar melhores resultados. Essa capacidade aqui, queridos amigos, ela também serve para o planeta. É isso que a gente está dizendo. Eles são capazes de mensurar a energia mental do ambiente para planejar a que obra podem realizar no tempo. Estão entendendo? Vamos lá. O que quer dizer isso? Qualquer um de nós pode ser submetido a um exame dessa espécie, ou seja, a gente pode entrar numa máquina e medir a nossa capacidade, sem dúvida, considerou o interlocutor bem-humorado. De certo que estamos sujeitos às sondagens dos planos superiores, tanto quanto precisamos agora os planos que nos situam à retaguarda.
Se o espectroscópico permite ao homem perquirir a natureza dos elementos químicos, localizado a enormes distâncias, através da onda luminosa que arrojam de si... Eita, acabou o Instagram aqui, ó. Tchau. Com muito mais facilidade, identificaremos os valores da individualidade humana pelos raios que emite. A moralidade, o sentimento, a educação e o caráter são claramente perceptíveis através de ligeira inspeção. Estão vendo, meus queridos amigos? A moralidade, o sentimento, a educação e o caráter são claramente perceptíveis através de ligeira inspeção. O psicoscópico é isso, meus queridos amigos. É um aparelho que percebe... Eu vou me levantar agora porque acabou o Instagram. Ele mede a nossa capacidade de vibração, a nossa moralidade, a onda mental que nós possuímos. E tudo isso é sintonia. Tudo isso é o bem, é o amor. Eu vou correr aqui por causa da hora, sabe? Eu vou botar aqui só uma figura para vocês verem. Era muita coisa que ainda tinha, né? Ainda dava para comprar um seminário aqui. Não, que eu não vou... Mediunidade com Jesus, sintonizar e seguir o Cristo. Curai os enfermos, limpar os leprosos, ressuscitar os mortos, expulsar os demônios de graça, recebeste de graça e dai de graça. Essa é a nossa tarefa, queridos amigos. Receber de graça e dar de graça. O passe, eu vou ficar devendo a vocês. A prece, vou ficar devendo a vocês. Mas tudo é sintonia, tudo é ligação, tudo é vibração. Uma coisa está ligada com a outra. Que Jesus nos abençoe, nos inspire e nos ampare. E amanhã eu vou estar aqui de novo falando. A gente vai continuar essa conversa. Vamos se posicionar os passistas.